Turma, prazer, sou o Helder, tá? E hoje vim trazer com vocês, dentro dessas dicas bacanas junto com a aula móvel, o programa Dicas Interessantes, né? Ou Questões Interessantes. Então sempre eu vou estar encontrando com vocês, escolhendo algumas dicas, ou de provas atuais, ou questões que são bem elaboradas por diversas bancas, e vou estar resolvendo com vocês de forma bem tranquila. A ideia aqui é trabalhar a questão detalhe por detalhe para te ensinar como esta banca vai raciocinar e qual é o conhecimento. Então, vamos trazer questões de várias épocas, desde que elas tenham conhecimento atualizado, desde que se trabalhe de forma extremamente eficaz para a contextualização do seu concurso, que está acontecendo agora, durante que você assiste. Então hoje eu escolhi um assunto assim que normalmente o aluno passa as folhas, que é o conceito de administração pública, de atividade administrativa, ou o que é o direito administrativo. São questões mais densas, né? Porque não é um código próprio, são questões teóricas, né? São abstrações. E a gente vai conversar e tirar bons entendimentos disso daí, tá? Vamos resolver as questões? Preparado? Pega o café, dá uma golada e vem comigo. O direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios jurídicos. Então vou colocar o primeiro ponto, harmônicos de princípios. Vamos usar o LIMP. Legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Puxa comigo. Quando eu falo desses 5 princípios, se eu estou criticando a falta de qualidade do serviço, o primeiro princípio é a eficiência. Se eu estou criticando a falta de divulgação, o princípio é a publicidade. Se eu estou criticando a falta de ética, o princípio é da moralidade. Mas se é imoral, se é oculto e se é ineficaz, ou melhor, se não há qualidade, se diz respeito à lei. Então, na verdade, os princípios eles interagem na sua existência. Um, querendo ou não, complementa o outro. Então, os princípios são harmônicos. Claro que haverá preferência de aplicação pela situação, mas não existe princípio maior que o outro. Então, até o presente momento, a questão de harmonia dos princípios, a questão está correta. Que regem órgãos, agentes e atividades públicas. Quando ele fala atividades públicas, eu vou colocar o número 2, que é a função administrativa, que entra com relação à polícia. Polícia é tudo que envolve segurança. Segurança ambiental, como o IBAMA, segurança alimentar, como a vigilância sanitária, segurança de trânsito, como a Polícia Rodoviária Federal, segurança em relação a medicações, como a Anvisa. Se colocou segurança, automaticamente é polícia. Fomento vem de incentivo. Incentivo que as pessoas estudem, alimentem, pesquisem, como o CNPq, como programas de bolsas em rendas, investimentos do BNDES, tudo é fomento. Serviços, como por exemplo, educação ou intervenção. Intervenção é o que dita o comportamento. Vou colocar aqui como Banco Central do Brasil, que intervém na economia por interesses públicos, que tendem a realizar de forma concreta e direta. Segurança, senhores, muda a vida das pessoas, ajuda muda a vida das pessoas, educação muda a vida das pessoas e economia muda a vida das pessoas? Sim, professor. Então, são concreta e direta. Agora, você tem que prestar atenção que ele fala na questão tendem, porque nem sempre chega a todas as pessoas da forma que
nós queríamos. Então ele busca a realização disso. E a palavra imediatamente, porque se você prestar atenção nos exemplos que eu te dei, não dá para deixar para depois. São serviços de natureza imediata, os fins desejados pelo Estado. Olha como nós podemos ler a questão. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência são aplicadas ao mesmo tempo na função administrativa, atuando por meio da polícia, do fomento, do serviço e da intervenção, desenvolvendo um serviço concreto, real e atendendo diretamente as pessoas. Puxa comigo. Neste caso, a questão está correta, porque o direito administrativo busca atividades concretas e imediatas dentro da característica das funções administrativas. Este é o conceito, porque busca esses fins, porque é uma melhora contínua de resultados e de número de pessoas. Próxima, o governo é atividade política e discricionária. É a primeira característica que nós vamos adotar. E tem conduta independente. Característica número 2, enquanto a administração é atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou outra norma técnica e exercida mediante conduta hierarquizada. Questão 4, tá? E aí nós vamos analisar. Senhores, a primeira questão que nós temos que diferenciar é o seguinte. Nós temos o gestor e o executor. O gestor, que no caso eu vou usar os chefes do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos, eles são eleitos pelo povo e eles têm o direito, pelo seu mandato, de escolher a prioridade. Mais uma vez, eles têm direito a escolher a prioridade. E quem tem a capacidade de escolher a prioridade da União, do Estado, do município, exerce o ato de governo. O ato de governo, ele é uma ampla liberdade. Por que liberdade? Porque eu vou decidir o que é preferência, o que é mais importante. Eu fui eleito para escolher no lugar da sociedade o que é mais importante para aquele conjunto de pessoas. Tanto que ele é independente, porque a escolha é minha e tem alta discricionariedade. Enquanto o ato administrativo é as pessoas que vão desenvolver os serviços. São os policiais, são os professores, são os médicos, são os técnicos, são os engenheiros e todos aqueles que vão desenvolver as atividades públicas. Para eles não importa se o governo é socialista, democrata, se é liberal, se é esquerda ou centro-liberal e assim qualquer posição ideológica, porque o serviço deve ser desenvolvido na área de abastecimento, na área de trânsito, na área de segurança ou na área de educação. Por isso que diz, a conduta administrativa é neutra. E você percebe, puxa o texto para mim, que a administração aqui está com A o quê? Minúsculo, porque está identificando o serviço, que é conceito objetivo. E ele coloca normalmente vinculado à lei ou à norma técnica. Puxa para mim. Quando o candidato ele vê a palavra normalmente vinculada à lei, ele pensa que é um erro, porque trata-se do princípio da legalidade. Quando ele fala normalmente, é porque não houve nada de errado, porque a primeira referência do administrado, ou melhor, do administrador, é a lei. Só que muitas vezes, vamos usar um médico, ele vai desenvolver certas questões no hospital público, não pelo que está na lei dos servidores, mas no código de ética, na área de medicina, sobre o sigilo das informações do paciente, sobre posicionamentos, sobre o dever de salvar. Então a lei não exaure tudo, muitas vezes são as normas técnicas de sua profissão. Então quando ele coloca normalmente, é se não houver nada de estranho, será aplicado a lei. Mas se não tiver isso, alguns casos vão considerar a norma técnica. Claro que a norma técnica só vai ser legitimada se houver autorização de quem? Da lei, porque é o princípio da legalidade. E a norma técnica pode ser um decreto ou uma resolução que também é amparado por lei. E nesta
nessa questão, e exercida mediante conduta hierarquizada. Se nós olharmos os poderes da administração, entrando na seara dos poderes administrativos, nós temos o poder de polícia, o poder disciplinar e o poder hierárquico. Então, se não houver norma diferenciada, haverá relação de hierarquia entre os agentes públicos. Haverá um pré-escalonamento do qual o maior exercerá comando em relação ao menor dentro da escala estrutural ou da distribuição dos serviços. Nós temos que preceder o seguinte: a hierarquia é regra. Helder, tem situações que não tem hierarquia? Claro que existem, mas elas serão avisadas por meio da lei, para que as pessoas ou os interessados tenham noção disso. E quando nós falamos com relação à administração, nós falamos em atos administrativos. E quando nós falamos em governo, nós falamos em atos de governo. Tá certo? Aqui só vem na ideia de prioridades, enquanto o administrativo vem no exercício da função administrativa. Então, quando diz que o governo é atividade política discricionária e tem conduta independente, está certo, porque é a capacidade de escolher prioridades. Enquanto a administração, enquanto o serviço é uma atividade neutra, porque não busca posições políticas e normalmente vinculada à lei ou à norma técnica, exercido mediante conduta hierarquizada, a questão também está correta, porque se não for hierarquizada, automaticamente a lei avisará por quê. Neste caso, certo para a primeira questão, certo para a segunda questão. Vamos para a terceira. Em situações que a administração participa da economia na qualidade de Estado empresário, explorando a atividade econômica em um mercado concorrencial, manifesta-se a preponderância do princípio da supremacia do interesse público. Estado está participando da economia. Ponto número 1. Então, aqui ele está exercendo uma intervenção. Isso aqui, senhores, está de acordo com o artigo 173. Todas as vezes que o Estado participa como um agente econômico ou um agente lucrativo, ele quer preservar direitos da sociedade, ele quer garantir a segurança da sociedade, como uma instituição bancária que faz financiamentos habitacionais mais baixos ou empresta dinheiro para financiar pequenos produtores rurais. Ela pode ter lucro, não há proibição, mas a função primeira não é o lucro, é garantir o desenvolvimento. Garante o desenvolvimento por meio da intervenção. Então, no ponto número 1, nós vamos dividir aqui e nós vamos colocar o seguinte: a função primária é a segurança de direitos. Segurança de direitos. E a função secundária, caso seja possível, é o lucro. Na qualidade de Estado empresário, aqui eu vou colocar o ponto número 2. Comigo. A administração, o Estado, na verdade, ele se divide em 3 setores. Primeiro setor são as atividades essencialmente públicas. São aquelas que não caracterizam lucro e são obrigadas por serem exercidas pelo Estado. Mesmo que a iniciativa privada faça, o Estado tem que garantir isso para o cidadão, que é saúde, segurança e educação. São atividades essencialmente públicas. Agora, quando eu falo de segundo setor, é o mercado, é a prestação de serviço, é a geração de riquezas. E quando o Estado participa do segundo setor, é por meio de empresas públicas e sociedades de economia mista. Ou seja, o Estado imita a iniciativa privada. As pessoas que vão trabalhar nessas estruturas trabalham pela CLT, ganham sobre os lucros das empresas, não há estabilidade, ou seja, ele imita o setor privado. Por isso é chamado de setor de Estado empresário.
tá? E neste caso, a gente coloca aqui, ó, no nosso material, atuação no segundo setor, explorando a atividade econômica, tá? E isso a gente coloca artigo 173 da CF. Atividade econômica e um mercado concorrencial, ou seja, ele vende igual à iniciativa privada, manifesta-se a preponderância do princípio da supremacia do interesse público. Vamos analisar o ponto 3. O ponto 3, neste caso, o Estado é igual ao setor privado. Ou seja, no ponto 3 constou um erro. Por quê? A supremacia, ou seja, a capacidade do Estado impor, existe quando ele desenvolve atuações de primeiro setor. Quando o Estado busca o lucro, ele concorre com a iniciativa privada. Ele deixa de ter esses poderes e atua de igual para igual. Ele só tem supremacia quando ele está no primeiro setor. No segundo setor, explorando a atividade econômica, lucratividade, ele está em pé de igualdade. Então aqui não há supremacia do interesse público. Aqui há o princípio da igualdade entre o Estado e a iniciativa privada. Tanto que na teoria dos atos, nesse caso, eles não exercem atos de império, atos de poder. Eles relação à sociedade. Eles exercitam atos de gestão. Por que atos de gestão? Porque estão em pé de igualdade. Então volte na questão. Quando ele diz, em situações que a administração participa da economia na qualidade de Estado empresário, explorando atividade econômica no mercado concorrencial, disputa-se com a iniciativa privada, manifesta-se a preponderância, a preferência, né, do princípio da supremacia do interesse público. Questão está errada. Por que está errada, professor? Simples. Porque quando está em concorrência no setor lucrativo, não há preferência da supremacia, mas sim da igualdade. Atos de gestão. Então hoje resolvemos uma questão sobre as características da atividade, do conceito de direito administrativo, atividade imediata e concreta, com relação aos atos de governo, que são atividades de escolhas de preferência, e as características do Estado quando eles envolvem atividade lucrativa, que não é supremacia, é igualdade. Agradeço pela atenção, espero ter acrescentado ao seu conhecimento e quero convidar você a conhecer o nosso site, a conhecer o Aula Móvel, para que conheça os nossos cursos e os meus cursos, tanto teóricos como de exercícios. Até o próximo Questões Interessantes. Te aguardo, força, sucesso e o melhor de Deus para você. Grande abraço.